Oi meninos, bom dia. Espero que vocês estejam bem, tá? E cadê as dúvidas? Não estou vendo dúvidas no grupo. Por favor, né? Me alimentem com dúvidas. Às vezes nem precisa ser dúvidas, mas comentem algo de interessante que vocês tenham pesquisado, ido atrás. Ou será que vocês não estão indo atrás de nada? Até agora só a Gabi tem participado mesmo, tá bom? Então, me procurem mais. O que nós iremos fazer essa semana? Segundo momento, lá na página 43, abre e dá uma olhada junto comigo. Antes de começar a ler, leia isso daí, tá bom? E o texto, 3 copos d'água. Página 44 ainda tem o texto. Página 45 ainda tem o texto. E na página 45 tem o dicionário. Leia ele também. E olha só. Aí tem as questões. Na página 45, 46 e 47 e 48. 3 páginas, porque tem bastante pergunta, bastante coisa. E observem bastante essas questões. Por quê? Porque esse conto psicológico, ele não é linear. Tá? Eu não sei se eu vou responder alguma coisa aqui, porque eu não li as questões ainda. Mas eu li o conto e ele não é linear. E o conto que ele não é linear, a gente às vezes tem muita dificuldade em prestar atenção nas cenas, nos trechos em que ele quebra essa expectativa de um tempo cronológico linear certinho, não é? Ou seja, relembrando para o pessoal que não estava comigo o ano passado. Linear é aquele tempo cronológico que acontece certinho. E o que não é linear, ele volta no tempo e relembra alguma coisa, tá bom? Então, respondo as questões de 1 a 13. Depois, o que você vai fazer? Lá na página 53, presta atenção, é hora de produzir, antes de começar a escrever. Leia esse conto do Luiz Vilela, tá bom? Pessoal, eu peço que vocês leiam o conto e vocês não procurem na internet, de maneira nenhuma, tá bom? O conto, só leiam esse trecho aqui. E vocês vão desenvolver da seguinte maneira, olha aqui, ó. Como você certamente percebeu, no enredo desse conto, a narrativa se passa com pouquíssimas ações. O mais importante é o monólogo interior que o personagem central, Carlos, trava consigo mesmo e seu estado psicológico, de prostração total devido ao fim do seu relacionamento com Miriam. Narrativa paralela, ou seja, narrativa paralela, externa, é o relacionamento dele que acabou, não é? E a narrativa interna é qual? É como ele se sentiu com esse término, tá bom? Agora a sua missão será produzir um conto psicológico com base nesse enredo, procurando realizar as 2 narrativas propostas, uma interior e outra psicológica. Elabore outro conflito psicológico para o personagem protagonista. Ao final do trabalho, produza um título para seu conto e com os colegas e professores leia o conto que serviu como base. Então, olha só, o que eu quero que você faça? Eu quero que, com base nesse conto aqui, você vai reescrevê-lo. Porém, você vai me dar outra visão interna. Aqui, por exemplo, aqui ele está deixando bem claro para você, olha só. Um conflito psicológico. Ou seja, você não vai mudar a parte do texto em que é o término do namoro deles. Qual a parte que você vai mudar? A parte de como ele se sente com esse término, tá bom? Primeiro, faça o seu planejamento, responda as questões de 1 a 7, ok? Depois produza o teu texto. Produziu o texto? Vai lá na avaliação, avalie o seu texto. Ficou todo legal? Bota aí no caderno de produção textual. Combinado? Agora, pega o seu caderno ou o seu livro de gêneros, tá bom? Lá no capítulo 2, na página 11, tem um texto, Uma Esperança, da Clarice Lispector. Pessoal, como eu já devo ter dito em alguns outros vídeos e até em sala de aula com vocês, Clarice Lispector ela é muito profunda. Ela esmiuça muito essa questão do psicológico dos personagens, tá bom? Então, muito cuidado ao ler o que ela
escreve, porque a mulher é terrível de maravilhosa. Então, olha só. Esse texto aqui, Uma Esperança, eu lembro que eu trabalhei no primeiro semestre da faculdade. E para vocês terem ideia, não foram essas perguntas que vocês têm, são perguntas mais avançadas. E para mim foi muito difícil, tá? Foi difícil trabalhar com esse texto e o texto A Hora da Estrela. E assim, depois que você trabalha o primeiro texto da Clarice, você realmente entende, você começa a entender a essência da autora, tá bom? Ela não era brasileira, ela era ucraniana, então ela tinha um sotaque, além de ser fanha, não é? E ela era muito solitária, muito, tá? Ela tem uma das mãos dela que perdeu movimentos por conta do vício do cigarro. E o mais interessante é que Clarice se achava uma mulher comum. E ela não era comum. No link do vídeo que vocês vão assistir, eu vou colocar o link de um vídeo sobre a biografia dela. Uma reportagem que ela... Reportagem não, uma entrevista que ela deu. Nossa, e vocês percebam a calma dela, a sagacidade daquela mulher, entendeu? Depois de Cora Coralina, que Cora Coralina encantava pela simplicidade, não é? Como pode palavras tão simples terem tanto efeito? Por quê? Uma mulher sem estudo, porque ela fez só até o 4º ano, não é? E escrevia daquela maneira tão esplendorosa. Depois de Cora, Clarice é maravilhosa. E aí depois de Clarice, quem eu observo muito é a Ruth Rocha. Porque a Ruth Rocha, ela se importou muito com o universo infantil, tá bom? Quem tiver a oportunidade de dar uma pesquisada nas obras da Ruth Rocha e quem era a Ruth Rocha, faça isso. Você vai gostar muito do que ela escreve. Ela escreve de uma maneira muito fluida, muito simples, tá bom? Então, vamos lá. Aí, esse texto da Clarice, ele tem 6 questões. Responda elas. Próxima página. Mário de Andrade, o Peru de Natal, na página 13, 14 e 15. Ele tem 5 questões. Vocês perceberam que são poucas questões, não é? Mas como o trecho do texto é grande, tá? Vale dar uma lida com muito cuidado nos dois, tá bom? Antes de começar a escrever o conto machadiano e o perfil psicológico. Então, dá uma lida nisso daqui. Vamos à proposta? Agora você produzirá um conto psicológico demonstrando seu posicionamento crítico. Como assim, tia? Conto psicológico tem posicionamento crítico? Pode ter. Sobre a sociedade atual, exatamente como fez Machado de Assis em sua época. Lembre-se de que seu texto não pode ser colocado de forma clara, ou seja, ao longo do conto deixe pistas para o leitor ler as entrelinhas. Como eu vou fazer isso? Já tô vendo Gabi me questionando, né, Gabi? Como você vai fazer isso? Faz um texto formal, tá? Dá uma lida nesse conto. Aqui, por exemplo, ó, cadê? Olha aqui. Aqui, por exemplo, nesse texto, nesses 2 parágrafos que ele coloca, ele fala bastante sobre essa questão. Vocês têm em casa um livro que ele tem um conto do Machado de Assis, tá bom? Depois eu vou mostrar ele para vocês, mas ele diz assim, 12, acho que são 12 contos, tá bom? Vocês podem ler um conto do Machado de Assis lá naquele livro, para poder ajudar vocês a terem base em relação a isso. Teve dúvida? Me chama no grupo que eu mando foto do livro e eu mando o conto do Machado de Assis. A gente pode até comentar sobre os contos dele. E aí, olha só. Você vai dizer diretamente de uma forma totalmente crítica? Não. Você vai dizer de maneira totalmente subentendida. Vai ficar nas entrelinhas que eu tô criticando em si o quê? A sociedade atual. O seu conto vai ser atual.
Lógico, eu sei que seria muita pretensão minha, sua, nossa, de chegar aos pés de Machado de Assis. Mas, gente, será que a gente não consegue produzir também? Consegue. Machado de Assis teve todas as dificuldades que vocês imaginarem para não chegar onde ele chegou, para não ser o escritor mais importante no mundo. Machado de Assis é estudado praticamente no mundo inteiro, tá? E ele era o quê? Negro, favelado, órfão e epilético. Agora vocês imaginam no século XIX um negro lendo e escrevendo e compreendendo latim, que era o que ele já tinha capacidade, e ele não estudava não, porque pobre naquela época não estudava. Mas olha só, ele aprendia com o padre, tá bom? Ele aprendia com o padre. E aí, Machado de Assis, além de ser pobre e negro, não é? Ele era epilético e morava na favela. Então, como assim, tia, epilético? Gente, para vocês terem uma ideia do que é uma crise de epilepsia, sabe aquela sua enxaqueca mais desesperadora? Sabe aquela enxaqueca desesperadora que você fica louco, se você já teve? Pois é, uma crise de epilepsia é 10 vezes mais do que a sua enxaqueca, segundo o neuro na qual eu consultei alguns anos atrás, foi o que ele me explicou. E aí, você imagina, a pessoa tem crises epiléticas com frequência, como não fica a mente dele? Você com uma enxaqueca, você já deita, se enclausura no quarto, não quer ouvir barulho, só quer ficar tranquilo, no escuro. Imagine uma crise de epilepsia. Como a mente do cara não era forçada. Porém, ele tinha muita força de vontade, não é? De crescer, de ser diferente, tá bom? Então, se Machado de Assis, com todas essas dificuldades, conseguiu, a gente também consegue. Lógico que não vamos atrás da pretensão, da arrogância de querer superar um mestre, um monstro como ele. Mas podemos fazer trabalhos bons também, tá bom? Confio muito em vocês e vou querer esses dois, é hora de produzir os planejamentos deles no caderno, combinado? Para conseguir fechar a nota de vocês. Pessoal, próximo vídeo eu vou corrigir as atividades com vocês, então até a nossa próxima aula. Tchauzinho!